Bom dia a todos! Na aula de hoje vamos falar sobre Roma Antiga, dando continuidade ao conteúdo da aula anterior sobre a Antiguidade Clássica. Dentro do conteúdo da Antiguidade Clássica, tá? Junto à Grécia Antiga, o conteúdo de Roma Antiga ele é estudado justamente porque essa civilização ela contribuiu para o desenvolvimento do mundo ocidental. Então, muito dos elementos que tem na nossa sociedade hoje eles têm influência direta da sociedade romana, a exemplo das áreas do direito, teoria militar, arte, literatura, arquitetura e linguística. Lembrando, com relação à linguística, por exemplo, que a língua que falamos hoje, o português, ele está baseado no latim, que era uma língua que tem as suas origens dentro do Império Romano e dentro das relações, surge dentro das relações que esse império vai estabelecer com outros povos que hoje, no território que hoje a gente chama de Europa. Então, estudar a Roma Antiga, retomar essas origens, é fundamental para a gente entender determinados aspectos que constituem a nossa sociedade ocidental. Como mencionei, como fiz na aula passada, trouxe aqui um mapa atual, para a gente ver onde seria o território do Império Romano. Então, tá aqui, Então, estou circulando com esse pontinho vermelho. O Império Romano se inicia, onde é hoje a cidade de Roma, e vai se estender por toda a Península Itálica, abrangendo partes da Europa, África e Ásia, como a gente vai ver nessa aula. Então, um recorte maior aí, mais específico, a gente tem aqui a Península Itálica, então ela é toda rodeada por mares, e a cidade de Roma bem aqui. Esse mapa, ele traz uma série de informações para a gente pensar sobre esse surgimento desse império, dessa civilização, que é com relação à formação do seu povo. Assim como a gente viu com relação à Grécia, Roma vai ser formada pela invasão de vários povos diferentes, como gauleses, etruscos, latinos e até mesmo os gregos. Cada um desses povos vai dominar uma área específica. Essas conquistas, essas invasões a esse território não acontecem ao mesmo tempo, elas vão acontecendo ao longo da história, e a presença desses povos, a relação entre eles é que vai se consolidando e vai formando a população, a sociedade que a gente considera como do Império Romano ou sociedade romana. Tá? Então, só para vocês entenderem que todas essas civilizações, elas não são homogêneas. Então, a gente tem a ideia às vezes, de falar população romana, população grega, mas é importante a gente lembrar que todas essas civilizações, em sua constituição, são formadas pela relação entre povos diferentes que vão ocupando esse território por N motivos, A maioria deles acaba indo fugido de outras invasões, então o seu território inicial é invadido, eles acabam fugindo para outros espaços e chegando a esses novos territórios. Então esses povos eles vão se mesclando, vão se miscigenando até formar a população desses novos territórios. Então Roma ela foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos Rômulo e Remo. Existe uma versão mítica sobre essa fundação de Roma, que já mostra um pouco sobre o caráter religioso e mítico que envolve a política romana. Na Grécia a gente também tem isso, tem essa influência, tem essa questão religiosa e mítica presente nas instituições políticas, no modo de se pensar essa constituição da sociedade. É claro que essa questão religiosa presente em Roma ela é bem diferente do que a gente tem no Egito e Mesopotâmia antigo. Tá? Aqui, os políticos, ou as pessoas que fazem parte das instituições políticas, eles não são concebidos como representantes dos deuses, então eles não têm esse poder sobrenatural, nem são considerados deuses na Terra como o faraó do Egito Antigo. Então isso é importante lembrar. Mas apesar de não ter essa questão de representação dos deuses, de ser um deus na Terra, a política romana ela acaba sendo embasada, tem um fundo, uma explicação mítica.
né? Que é o caso, por exemplo, da fundação. Trouxe uma imagem aí, né, que representa bem na cidade de Roma essa imagem, essa estátua, ela é gigantesca, né? E ela mostra essa versão mítica, né, de que os irmãos Rômulo e Remo teriam sido abandonados naquela região pelos seus pais e que eles teriam sido alimentados por uma loba, e a partir disso, então, eles seriam homens que teriam muitas virtudes, que seriam fortes, que seriam guerreiros, né, teriam sobrevivido a uma vida num território inóspito, sem paz, né, criados por uma loba. E na história, né, nessa versão mítica, Rômulo teria matado Remo e a partir disso ele funda a cidade de Roma como o grande monarca, como o único monarca a governar aquele território, né? Essas versões míticas elas estão presentes em dois grandes livros, né? Que é a História de Roma de Tito Livio e Eneida de Virgílio. E ela vai fundar, né, a imagem, ela funda simbolicamente essa cidade de Roma e ela vai embasar a fundação, né, a organização política inicial desse território. Então, inicialmente, a cidade de Roma é pequena ainda, né, só a cidade, ela é uma monarquia. Então, a gente tem Rômulo como primeiro rei, e a partir dele vão ser outros que vão se sucedendo, né? E inicialmente a organização política da Roma Antiga, ela é formada por um rei, acompanhado de um senado. O que é o senado dentro dessa época? É um conselho de anciãos, então são as pessoas mais velhas, em geral são chefes de famílias, as mais poderosas da cidade. Então a gente não está falando de qualquer ancião, a gente está falando de pessoas da aristocracia. Então, quem era da aristocracia? Quem era considerado pessoas ricas e poderosas dentro desse contexto? Donos de terra, né? A terra ela tem um valor muito grande, tanto hoje quanto nas primeiras civilizações, e faziam parte desse conselho de anciãos, aqueles que eram grandes proprietários de terra. A gente tinha dentro do contexto republicano também algumas assembleias que davam um suporte nas decisões de tomadas de lei, mas a gente tinha o poder concentrado basicamente no rei e nessa instituição aqui, que é o Senado, né? Então, a gente já vê que algumas influências políticas estão presentes até nos nomes dessas instituições, né? Então, a gente tem, por exemplo, um Senado que está relacionado também à decisão de leis e uma série de questões, né? Ao longo do tempo, esse Senado romano, ele vai ganhando tanto poder, né? Ele tem tanto interesse, né, em se manter naquele poder, em defender seus privilégios, que o Senado organiza um golpe de Estado que tira o rei do poder e instala o que a gente chama de república. Que vocês vão ver que é bem diferente daquilo que a gente tem hoje como república. Mas é um período de domínio do Senado, de grande expansão territorial. Então, a gente tem aqui, de fato, um império surgindo, né, um domínio territorial bem extenso, e marca a república uma série de conflitos civis. Esses conflitos civis vão levar à instituição de um império, com a centralidade do poder na mão de imperadores, que vão manter e ampliar a expansão territorial. E é dentro desse contexto que a gente vai ter o surgimento do cristianismo no Império Romano, que, dentre outros fatores, vai levar ao declínio desse império. Então, só para vocês entenderem que quando a gente fala de Roma Antiga, a gente está falando de um período super extenso e que a gente não dá conta de abarcar tudo, né? Então, o que a gente vai falar aqui dá uma pincelada em alguns aspectos desses períodos para a gente entender um pouco sobre essa política romana e até pensar um pouco como esses elementos da política romana se relacionam ou podem ser comparados com a política contemporânea. Bom, a sociedade romana, desde o período da monarquia, ela pode ser dividida em algumas classes. Então, a gente está falando de uma sociedade hierárquica, né? Então, muito difícil uma pessoa de uma classe social passar para outra. Inicialmente existiam, inclusive, mecanismos para evitar que isso acontecesse. Por exemplo, a proibição de casamento entre patrícios e plebeus, para evitar mesmo essa questão de ter uma mobilidade social. Então, patrícios eram aqueles membros da aristocracia, então são aqueles filhos e donos
de terra, né? São filhos dos donos de terra ou os próprios donos de terra, são aqueles que vão ter os direitos políticos e são aqueles que vão estar, por exemplo, no Senado. Quem eram clientes? Normalmente camponeses, pessoas mais pobres, que trabalham para os patrícios em uma relação de dependência, então trabalham nas suas terras, trabalham em seus negócios e mantêm essa relação, de certa forma, pessoal mesmo, de subordinação com relação aos patrícios. Plebeus, a maioria da população romana era plebeia, são homens livres. Então, quando eu falo homens, né, são homens e mulheres, livres, pequenos agricultores, comerciantes, artesãos, mas que não têm direitos políticos inicialmente, né? Então, um dos maiores conflitos dentro da história romana está relacionada à luta desses plebeus para conseguirem direitos políticos, principalmente por eles serem maioria. E por último, a gente tem aí uma constituição de escravos, lembrando que na antiguidade clássica, a escravidão ela é bem diferente do que a gente tem na escravidão moderna, né? Falo escravidão moderna, é a escravidão da Idade Moderna, que é a escravidão que teve no Brasil e em outros territórios da América. A escravidão na antiguidade clássica, ela estava relacionada à derrota em guerras e à escravidão por dívida. Então não tinham questões raciais, havia menos comercialização de pessoas do que se tem dentro de uma escravidão moderna, mas ela tem um fundamento diferente para a gente pensar. Então, a sociedade romana tem essas 4 principais classes sociais. Então, ao longo da sua história aí, o conflito entre essas classes vai motivar, né, vai explicar também as mudanças de regime político. Então, rapidamente, para a gente falar sobre República Romana, ela vai de 509 a.C. a 27 a.C., período extenso, então, né? Então, como acontece essa república, como ela surge a partir de um golpe de Estado dado pelo próprio Senado em Tarquínio Soberbo, que era o monarca da época, e eles decidiram, então, por fim a monarquia e começar em uma nova forma de governo, né? E essa república, ela tinha como característica algumas instituições bem específicas. Então, qual era a instituição maior, qual a instituição que detinha maior poder? Era o Senado, formado, então, pela aristocracia, formado por patrícios, os anciãos, os homens mais velhos ali. E qual que era a função do Senado? O Senado ele tinha que decidir sobre a política interna e externa. Ele elaborava as principais leis e fazia um controle sobre outra instituição, que é a instituição dos magistrados. Então, a instituição de maior poder era o Senado, era um conselho, então a gente não tem o poder concentrado em uma mão, mas em uma pessoa, né? Quando eu falo uma mão, uma pessoa, mas a gente tem o poder concentrado em um grupo social. Ao longo do tempo, os constantes conflitos levantados pelos plebeus vão levar à criação dos chamados tribunos da plebe, que são 2 pessoas que eram plebeus, que poderiam vetar decisões do Senado que eram contrárias aos seus interesses. Mas, mesmo tendo isso, era muito difícil que interesses dos plebeus fossem atendidos pelo Senado, né? Lembrando, outro aspecto importante, que os senadores possuíam um cargo vitalício. Então, só saía dali do Senado quando morresse, né? Então, fazia com que, durante muito tempo, a mesma pessoa ficasse ali. Outra instituição importante são as assembleias, ou assembleia centurial, que era um órgão de representação mais popular, participavam patrícios e plebeus, mas as decisões tomadas na Assembleia elas sempre tinham que passar por uma aprovação do Senado. Ou seja, se plebeus conseguiam se manifestar de certa forma na Assembleia, o Senado poderia vetar essas decisões, podia limitar essas decisões a favor dos plebeus, né? Então, o que essa Assembleia Centurial fazia? Ela aprovava determinadas leis e ela elegia os magistrados. Os magistrados, de fato, são aqueles que, quando eu falo executar as leis aqui, eu coloco aqui, são aqueles que trabalham na administração diária e que vão fazer com que essas leis, esses projetos, eles sejam vistos na prática mesmo. Então, eu fiz até um slide separado para os magistrados, para vocês entenderem quem são eles. Então, o que a gente tem aí? Vários magistrados, tá vendo? São vários cargos. O cônsul, que é aquele que dirige o exército. Então, Roma, desde o seu início, a gente viu que
ela é formada pela invasão de vários povos, isso significa que guerra é uma palavra que estava sempre presente dentro daquele cotidiano, uma prática presente dentro do cotidiano romano. A gente tem pretores, que são chefes da justiça, edil, administradores municipais, seria como se fossem prefeitos, né? Os censores, que são aqueles que elaboram o recenseamento, ou seja, como a gente tem hoje do censo, né? Ver como é a constituição da população, para que a partir daí você tome algumas medidas, algumas decisões com relação à cidade. O questor, que ocupa-se das finanças. Então, são vários magistrados, né? São vários cargos que vão administrar ali inicialmente a cidade de Roma, e depois passam a administrar todo o território que são... Então, vai ter vários, né, dessas magistraturas administrando as outras cidades romanas, os outros territórios romanos. Como eu mencionei, esse período da República, ele tem como característica a concentração de poder na mão do Senado, que era formado por membros da aristocracia. Isso significa que uma parte considerável da população não tinha os seus interesses atendidos, o que resultou em revoltas, muitas manifestações, muitos conflitos civis e conquistas políticas. Todas as conquistas advindas dessas manifestações populares em busca de melhorias sociais, né? Então a gente tem revoltas, tanto civis quanto revoltas de escravos. Então, quando eu falo de civis, a gente tem revoltas que foram realizadas principalmente por plebeus. Com relação à revolta de escravos, uma que mais marcou foi a revolta de Espartaco, que foi liderada pelo Espartaco, né? Era um grupo de gladiadores que tinham o objetivo de retornar às terras de origem. Então, só para a gente dar uma pincelada em quem são gladiadores, gladiadores, então, eram escravos que lutavam, né, nas arenas romanas, por exemplo, no Coliseu, e o objetivo dessas lutas era um divertimento popular. E esses gladiadores, eles não tinham, então eram como escravos, eles não tinham a possibilidade de se libertar e de sair dentro daquela condição. Em geral, as batalhas dentro dessas arenas, elas levavam à morte. Então, claro que não gostavam daquela situação. Essa revolta de Espartaco, assim como outras revoltas de escravos, o que marca bem elas é que elas estão lutando pela liberdade daqueles que estão participando da revolta. Então, não há uma revolta que luta pela libertação de todos os escravos. Então, são revoltas por interesses próprios daquele grupo. Além dessas revoltas de escravos, as revoltas civis marcaram muito e foram importantes por conquistas como a Lei das 12 Tábuas, que é o primeiro código escrito das leis romanas. Então, um aspecto importante a ser lembrado que anteriormente, na história romana, as leis eram orais, então era muito difícil as pessoas terem direito à defesa ou direito à apelação. Então, com a Lei das 12 Tábuas, você tem essa garantia, né, de que a lei vai ser cumprida, de que a lei é aquela ali que está escrita. A gente tem a instituição dos tribunos da plebe, como eu já mencionei. A lei Canuleia, então lembra que no início nem casamento entre patrícios e plebeus era permitido? Então, a partir de uma série de revoltas, essa lei vai ser conquistada e o casamento vai ser permitido. E a lei Licínias, que diz que a cada ano um dos cônsules deveria ser plebeu. Então, a gente tem a conquista de direitos políticos e a ampliação da participação política em cima desses povos que eram inicialmente excluídos. O último aspecto importante sobre a República, a instituição da República Romana, é que é nesse período que a gente vai ter o início da expansão romana. Então, só para vocês terem uma ideia, eu mostrei para vocês que Roma se iniciou aqui na Península Itálica e tudo que está aí em vermelho é o que a gente chama de Império Romano. Então, não é pouca coisa, não. A gente tem aí uma expansão por meio de guerras, muitas e muitas, muitas guerras, que vai fazer com que Roma deixe de ser uma cidade e se torne, de fato, um império, né, dominando vários outros territórios, todos eles muito próximos ao mar Mediterrâneo, né, que era um espaço muito importante para as trocas comerciais dentro desse contexto da antiguidade. Então, como consequência dessa expansão
do Império Romano, a gente vai ter algumas coisas acontecendo aí. Dentre elas, a gente tem um afluxo de riquezas para Roma, então toda a região que era saqueada aí nessas novas conquistas tinha suas riquezas enviadas para a cidade de Roma, o que levou a um enriquecimento da cidade e um empobrecimento daquilo que estava ao entorno. O aumento da escravidão, então quanto mais áreas conquistadas, mais população escravizada. Terceiro ponto, êxodo rural. Então, você tem um atrativo maior das pessoas para a cidade, então essas pessoas saem do campo, vão para as cidades tentando buscar novas ocupações, e como consequência disso a gente tem a formação de latifúndios. O que significa isso? Poucas pessoas dominando um território muito extenso, né? Então, concentrando renda e concentrando poder aí cada vez mais. A expansão leva a um surgimento de novas classes sociais, como a dos cavaleiros, que é o fortalecimento do exército, e uma característica que marca muito é essa profissionalização do exército. Como são aqueles que vão combater, que vão ser responsáveis pela ampliação e fortalecimento do império, esse exército ele vai começar a exigir participação política e vai lutar para que isso aconteça. Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre essa questão de como a organização política romana, ela muda seu caráter, ela se torna mais militarizada na medida em que essa expansão territorial ela acontece e esses membros do exército vão exigir a participação política. Então, na próxima aula, a gente começa a falar um pouquinho sobre a constituição do império mesmo e como que essas consequências da expansão também vão levar a transformações políticas.